da lição número 9, que é o nosso percurso. Estamos agora já na reta final da lição do trimestre, inclusive já vale a dica, a lição do próximo trimestre já está disponível, para quem não tem assinatura, já está disponível por aí, já consegue encontrá-la, para já começar a observar o que vem pela frente enquanto estudo. Mas na lição de hoje e nas próximas lições que a gente vai ver, o contexto dessas próximas lições é a transição do que vimos na questão conceitual de o que é o crisol, o que é a aprovação e tudo que envolve a aprovação nos diversos aspectos dela, e culminamos nas duas últimas lições, a lição número 7 e a lição número 8, no olhar para os dois pontos centrais da lição do trimestre, que é a questão da esperança e a questão da fé, que são exatamente os elementos que sustentam aquilo que a gente viu antes, no que diz respeito a por que o crisol, apesar de em várias circunstâncias parecer insuportável, pode ser suportado. E as lições seguintes a essa de fé e esperança vão dar conta do resultado do processo do crisol, do resultado dessa percepção de fé e de esperança na mente do cristão no procedimento da vida, que é o que a gente vai ver aí na lição número 9, 10, 11, 12 e 13, se você observar os títulos lá na introdução da lição. A lição dessa semana, ela tem como previsão o olhar para a questão do louvar a Deus, mesmo em meio ao crisol ou apesar das circunstâncias, a questão da mansidão, a questão da paciência ou perseverança e a espera, que é o que está lá na lição número 11, a questão do morrer como semente, que é a ideia de produção de frutos, né, a ideia de legado, que está lá na lição 12, e, por fim, o olhar para Cristo no crisol, fechando a lição do trimestre, para entender o exemplo maior de todos os crisóis, que é o próprio Cristo. Então, as próximas lições são lições de aplicação, que estão ancoradas nos conceitos que a gente viu nas lições anteriores, principalmente as duas últimas. Então, só para contextualizar a entrada da lição dessa semana. Quando a gente olha para a questão da esperança e olha para a questão da fé, a da fé discutimos hoje de manhã, para quem estava na escola sabatina, a questão da esperança, ela traz dois aspectos interessantes dentro do modelo. O primeiro deles é que a esperança é resultado de algo que Deus implanta no coração do cristão, que é o amor, ou seja, Deus dá o primeiro passo, como o primeiro passo em amar os seus filhos e se entregar por eles, o Espírito Santo intensifica esse processo a partir do convencimento e conversão do ser humano a este Cristo que morreu na cruz e, portanto, implanta no coração do ser humano de maneira definitiva o amor de Deus. Ao fazer isso, esse amor gera expectativa, gera esperança, por uma razão. Esse Cristo que morreu por todos prometeu voltar. Então, o amor implantado no coração nutre esse mesmo coração de esperança, baseado numa promessa de retorno, numa promessa de vinda de Cristo, e essa esperança não confunde. Esse é o conceito de esperança, lá na característica apresentada em Romanos, capítulo 5. Quando a gente vai para a lição dessa semana, que foi a lição da fé, o que aparece ali, enquanto conceito da fé, é a conjunção esperança-fé, porque a estrutura do que é a esperança no contexto de Hebreus, por exemplo, é exatamente essa coisa da expectativa, da esperança, porque a fé é a certeza daquilo que eu espero e a convicção daquilo que eu não vejo como sendo verdadeiro. Portanto, é a junção da esperança com a expectativa. E, nesse sentido, a fé viva no processo bíblico é a fé numa pessoa e não a fé numa promessa. Ou seja, a gente não tem fé na promessa, a gente não confia na promessa, a gente confia na pessoa que prometeu. E isso tem a ver com a lição da esperança que estava no bloco anterior. Então, esses dois conjuntos, conhecer a pessoa, saber do amor da pessoa, esse amor implantado no coração, e, consequentemente, esse amor desenvolvido em fé, gerará as consequências, das quais uma delas é a lição dessa semana, que é a vida de louvor. Então, vamos à lição dessa semana. Título da lição e verso, só para a gente manter o contexto disso. Então, quem pode me ajudar aí com as duas coisas, o título da lição e o verso da lição dessa semana? Título: Uma vida de louvor.
Verso: Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Filipenses 4:4. Provavelmente o autor não teria outro texto melhor para escolher para a expressão do que a lição dessa semana do que esse texto de Paulo na carta aos Filipenses, lá no capítulo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos ou alegrem-se nas versões mais modernas do texto. Enfim, é a mesma coisa. O que é a essência desse texto? E qual é a parte complexa desse texto? A parte complexa desse texto está na palavra sempre. Quando a gente pontua essa expressão sempre, isso traz um complicador. Como é possível alegrar-se sempre? A resposta está no próprio texto. Alegrai-vos sempre no Senhor. Portanto, alguns paradigmas são importantes quando a gente pensa no crisol. Ninguém deve ficar contente sobre o crisol, a respeito do crisol ou com o crisol. Porque o crisol não é algo para deixar alguém contente, o crisol é algo para produzir um efeito. Portanto, alegrar-se no crisol é masoquismo. E não se trata disso o texto de Paulo. Paulo não está falando para a gente se alegrar com as coisas ruins que acontecem conosco, para se alegrar com os efeitos do pecado que nos machucam. Ou seja, não se trata disso o texto. Alegrai-vos sempre é com o que acontece apesar do sofrimento e a partir do sofrimento, e não com o sofrimento. Alegrar-se com o sofrimento é insano. Seria uma estupidez pensar que Deus gostaria que a gente se alegrasse com o sofrimento. Não é este o caso. Mas então, onde está o contexto desse alegrai-vos sempre e que gera o que está no título da lição, que é uma vida de louvor? Aquele que tem Deus como centro da vida, no sentido pleno da expressão, ter Deus como centro, aquele que entende quem Deus é e o que ele quer, aquele que entende o que o ser humano é e como está, consegue perceber que o sofrimento que ocorre conosco no mundo tem duas fontes bastante peculiares que a gente já estudou na lição. A fonte de Deus nos purificando para trazer de volta ao padrão original, no sentido de aprendizado da relação com ele e dependência dele, e os efeitos das nossas próprias escolhas, como dano colateral daquilo que a gente mesmo faz. O que significa dizer que todo sofrimento que existe na Terra tem uma causa primária, o pecado. Ainda que esse sofrimento seja Deus nos burilando para o desenvolvimento do caráter, o único motivo para Deus precisar fazer isso e isso gerar sofrimento é porque o pecado existe. Porque Deus poderia desenvolver o nosso caráter, nossa vontade, nosso perfil, como todos os outros lugares que não caíram no pecado se desenvolvem. Sem sofrimento, sem dor, sem as dificuldades que estão impostas para nós. Mas porque nós escolhemos, enquanto mundo, o pecado, então o aprendizado se torna doloroso. Dentro deste contexto, alegrar-se sempre no Senhor é a perspectiva que eu tenho de que essa dor não é causada por Deus, não é causada em Deus, essa dor é resultante do fato de estarmos no mundo de pecado e sermos pecadores. Portanto, significa que se eu tenho a percepção desse sofrimento, se eu tenho a identificação desse sofrimento e sou capaz de entender por que o sofrimento acontece, não porque que o sofrimento está acontecendo comigo em um determinado momento específico da vida, mas porque sofrimento acontece no mundo. Por eu ter as respostas para estas perguntas mais amplas do modelo, eu sou capaz de confiar que Deus continua conduzindo nas coisas mais específicas do modelo para as quais eu não tenho resposta. E por isso, apesar do sofrimento, eu posso desenvolver uma vida alegre, uma vida de louvor. E lembrando que uma vida alegre de louvor não tem a ver com uma vida feliz, sob o ponto de vista pragmático da palavra felicidade. Tem a ver com felicidade sob o aspecto filosófico da palavra felicidade, que é a felicidade no sentido do contexto mais amplo, que é entender por quê, no sentido amplo dessa expressão por quê, e não no sentido específico. Deus não nos responderá, e muito provavelmente não nos responderá, na maior parte das vezes, as questões específicas dos porquês, quando a gente está passando pelo processo. Ou a gente confia, baseado nos porquês anteriores que já foram respondidos, ou confia baseado na pessoa que respondeu esses porquês anteriores.
porque muitas das vezes a gente não vai ter isso no momento. Então eu tenho que decidir onde eu vou focar, eu tenho que decidir para onde eu vou olhar. Eu vou olhar para o sofrimento, ou vou olhar para o Deus que me faz superar o sofrimento, me faz suplantar aquilo que o sofrimento traz. E por isso o texto é: alegrem-se sempre no Senhor. Esse é o objeto desta alegria, é a razão dessa alegria. E é em função disso que a lição vai percorrer toda a discussão da semana. Uma das perguntas centrais da lição é: o que é louvor? E tem uma expressão na lição, logo na introdução dela, que é interessante, na escolha do autor para essa expressão do louvor. Ele pontua: louvor é fé em ação. Ou seja, o sujeito que tem fé está vendo o sofrimento, ele tem consciência da tempestade, mas ele canta na tempestade. O sujeito que tem fé, ele tem consciência de que o fogo está subindo labareda e vai consumi-lo, mas, incrivelmente, numa arena romana, ele canta, fincado numa estaca, com o fogo subindo. Portanto, essa expressão, louvor é fé em ação, demonstra o limite extremo da fé, que é quando a fé ultrapassou simplesmente as escolhas racionais da crença, ultrapassou a convivência e conhecimento dessa crença, ultrapassou, inclusive, o modelo no sentido de relacionamento com Deus e chegou à vivência plena disso, que é: Cristo vive em mim. E ela expressa o tempo inteiro o louvor, ela expressa aquilo que está dentro. Por isso, essa escolha feliz do autor de colocar louvor é fé em ação. E aí ele pontua: pode não ser natural sempre para nós, mas quando praticamos louvor de uma forma que se torne natural em nossa vida, ela exercerá o poder para converter corações e para nos ajudar a vencer as provações. Por quê? Isso é um processo de realimentação, é um processo contínuo de desenvolvimento, e essa expressão do louvor é muito interessante dentro desse contexto. Na carona disso, o que a gente tem? Quais são os fundamentos, os elementos fundamentais dessa expressão de louvor? E aí, vários elementos vão surgir na discussão da lição desta semana. Eu queria pegar e me concentrar em um desses textos, que para mim é o texto central da lição, que é o texto de Filipenses 4. A gente viu um pedacinho dele na introdução, mas se alguém puder me ajudar com a leitura inicial de Filipenses 4, 4 a 7, porque isso é fundamento para todo o resto que vai ter na lição da semana, e esse texto vale trazer à memória novamente. Se alguém quiser ler esse texto para a gente, por favor, fique à vontade. Que é a continuidade do verso principal da lição. A gente leu o 4 para introduzir, mas vai até o 7 a expressão desse texto de Paulo. Então, você quer que lê do 5 em diante? Pode ler o 4 em contexto, para a gente ter o contexto inteiro. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Percebe que aí tem todos os elementos que a gente precisa nesse texto. Por isso eu falei, esse texto é um centro. Só ele já seria suficiente para tudo que a gente tem de propostas na lição dessa semana, como texto central. Quais são as expressões importantes atrás desse texto de Filipenses 4? Então, a primeira expressão importante está lá no verso 4, que a gente abordou, que a alegria é sempre no Senhor. Esse é o paradigma da alegria, é o ponto central dessa questão, e é o que a gente deveria manter como elemento central de visibilidade na lição. Mas a partir desse elemento central, ele vai acrescentando coisas. A primeira delas é: seja vossa, e aí tem várias traduções diferentes para esse texto, para essa palavra em sequência, seja a vossa equidade, seja a vossa amabilidade, essas expressões diferentes para a mesma palavra, os sinônimos diferentes, tem um foco. Qual é o foco? As pessoas que nos cercam. Ou seja, quem nos vê deveria ser capaz de ver tanto aquilo que nos assola enquanto sofrimento, mas principalmente ter condição de ver qual é a nossa reação
frente ao sofrimento. Ou seja, a despeito de a gente saber que existem coisas ruins nesse mundo, conhecer que essas coisas vão nos alcançar, os outros que nos veem deveriam gerar na sua própria mente uma pergunta, que é como é possível eles estarem vivendo este problema e tendo esta postura. Ou seja, o mundo está caindo e eles estão serenos, não estão ansiosos, estão louvando e cantando. Como isso é possível? E essa é a expressão central do modelo, essa é a coisa que nos chama a atenção no texto escolhido de Paulo. Ou seja, além da referência do regozijai-vos sempre no Senhor, a gente tem a percepção externa disso. Quem está à nossa volta deveria ser capaz de perceber isso. Perceber que há louvor, que há amabilidade, que há equilíbrio, que há equidade, e essas palavras são sinônimas. A gente às vezes trava a palavra amabilidade com o sentido do trato ao outro, mas a amabilidade aqui tem uma outra questão, que é esse equilíbrio de lidar com a questão na dimensão da questão, entendendo que o sofrimento existe, mas entendendo que tem um Deus por trás dele que é maior do que ele. Nessa situação, vem a ausência da ansiedade no sentido do controle. Ou seja, não andem ansiosos com coisa alguma, é utópico. É a utopia pelo extremo. Porque se você fosse visitar Paulo, que está escrevendo esse texto, ele andava ansioso com um monte de coisa. Ansioso por visitar Roma, ansioso com a pregação do evangelho, ansioso com o desenvolvimento da igreja cristã, ansioso com a reação dos cristãos que desvirtuavam o evangelho. Porém, ele não era dominado por essa ansiedade, porque ele conduzia essa ansiedade para o lugar certo, ou pelo menos essa era a sua intenção, que é o que está na sequência do texto. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os pedidos a Deus. Ou seja, em vez de você carregar a ansiedade, você deposita a ansiedade nos braços de Deus e toma a sua cruz de volta. Portanto, aqui tem um segredo importante. A nossa cruz não é a ansiedade. A nossa cruz é o nosso trabalho. A nossa cruz é a missão que Deus nos deu. A nossa cruz é a atividade que Ele nos deu. A nossa cruz é o processo da comunhão. Essa é a cruz que é para carregar. A ansiedade é uma cruz equivocada, porque ela é uma cruz insuportável. Por isso a expressão de Deus, de Cristo, é: tragam para mim os seus fardos de ansiedade. E eu os alivio. Mas eu não vou deixar vocês voltarem sem carga. A carga que vocês precisam levar é a carga que lhes pertence, a sua cruz. E essa é uma coisa muito interessante no desenho. Ou seja, há uma troca aqui de elementos. Aquilo que o pecado traz para a gente e, consequentemente, nos bloqueia em relação à comunhão com Deus e o desenvolvimento, é o que Deus pede para colocar nas costas dele. E aquilo que nós precisamos, de fato, carregar, que é a comunhão com ele, o aprendizado da palavra e o desenvolvimento da fé, essa é a nossa cruz. Que é o que a gente estudou na lição da semana passada, olha, na realidade, nas 3 lições anteriores, se a gente pegar a lição que expressava lá, lutando com todas as forças. Na sequência, olha o que Paulo diz, ele pontua: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Portanto, saímos da racionalidade pura, saímos do desenho da razão pura, para uma coisa que não tem explicação. E é isto que provoca nos que nos cercam a pergunta verdadeira: como é possível eles estarem assim? A paz que excede todo entendimento guardará coração e mente em Cristo Jesus. Portanto, o que nos blinda nesse mundo desgraçado em que vivemos é essa sequência que Paulo pontuou resumidamente em Filipenses 4. É dentro deste contexto que vem os títulos da lição da semana. Você vai olhar lá, o título da lição de segunda-feira vai propor a questão de derrubar muralhas pela oração. Foi exatamente o que Paulo disse em Filipenses, no capítulo 4, o verso 6. É a partir da oração, consciente a respeito das coisas que nos cercam e dos problemas reais que estão à nossa volta, é essa oração que nos permite derrubar as muralhas que, de alguma forma, nos prendem.
nos prendem aos pensamentos vitimistas, nos prendem aos pensamentos de culpabilização nossa ou de Deus. E é exatamente porque a gente foca no lugar certo. Eu tenho um problema, mas eu tenho um Deus que é maior que o problema. Então eu levo o problema para esse Deus e fico com o meu problema. O problema que eu não posso resolver, que é o problema de Deus, eu dou para ele. O problema que é meu, eu pego para mim. E esse é o sentido do derrubar as mulheres. Qual era o problema do povo de Israel? O problema do povo de Israel era uma ordem. Caminhe, marche. Qual era o problema de Deus? Derrubar as muralhas. Esse não era um problema de Israel. O problema de Israel era caminhar. Dar volta, e volta, e mais volta, e mais volta. E dentro desse contexto, essa é a condição que Deus coloca para nós como nossa parte na missão e a parte dele na missão. Nossa missão não é derrubar as muralhas, nossa missão é caminhar. Nossa missão é louvar. Nossa missão é demonstrar para as pessoas quem é o Deus que conhecemos, quem é o Deus com quem convivemos. E a gente demonstra como? Demonstra vivendo neste mundo a despeito das questões desse mundo. E essa é a provação pela qual Israel teve que passar por não ter aprendido isso logo de início. Se tivessem aprendido isso logo de início, teriam entrado em Canaã 40 anos antes. Por não terem aprendido logo de início, passaram 40 anos para aprender e tiveram que chegar lá para derrubar, entre aspas, as muralhas numa nova condição, com uma nova geração. A proposta de Deus para nós é que a gente aprenda pelo exemplo deles e não repita o mesmo erro. O erro da autossuficiência, o erro da independência de Deus, e assumamos um modelo de dependência dele. Essa dependência dele gera em nós um processo de alimentação contínua, que é aquilo que, na lição da esperança, não nos confunde. Na lição dessa semana, é aquilo que produz o louvor. É aquilo que permite uma vida de louvor. E aí, nesse sentido, o salmista é o mais enfático, talvez o mais proficiente dos escritores bíblicos nessa questão do louvor, por razões óbvias, é um salmista. Então, Davi, ele é o mais enfático em todas essas questões, e a gente vai ter um salmo para se concentrar nessa semana, enquanto lembrança dessa questão do louvor, dessa postura de louvor, que é o Salmo 145. E uma das propostas do Salmo 145 para o estudo dessa semana está concentrada no verso 7, que é outro texto que vale a pena a gente trazer à tona, porque tem algumas peculiaridades nele muito interessantes. Se alguém puder abrir, Salmo 145, verso 7, é outra leitura importante. O salmo inteiro é fantástico, mas esse verso guarda algumas questões importantes aí. Se alguém encontrou, quiser compartilhar a leitura, por favor. Divulgarão a memória da tua imensa bondade e com júbilo, celebração, a tua justiça. É esse? É esse, 145, verso 7. Isso. Okay? Que coisas tem de importantes aí? Percebe que o texto fala no finalzinho dele, de que expressão? Celebrarão. Qual é o texto que tem aí? Celebrarão. A última expressão qual é? A última palavra do texto. Justiça. Percebe? Quando você terminar a lição desse trimestre, nós vamos terminar com que pessoa? A última lição do trimestre fala de alguém e o seu crisol. Cristo no crisol. O que é justiça? Na Bíblia. Justiça não é um conceito, é a manifestação de uma pessoa. Tanto que se a gente lembrar o que o Espírito Santo faz, e a gente viu isso aí para trás em outra lição, ele conduz a gente para onde? Assim que ele convence do pecado, ele nos leva para a justiça. É uma pessoa. E essa pessoa, que é a justiça, nos permite passar de pé pelo juízo, porque ela assume a nossa causa e nós somos nele justificados. Portanto, essa é uma parte importante da celebração, ou seja, a celebração por aquilo que Deus fez por nós. Portanto, o contexto de uma vida de louvor é o contexto de uma pessoa, é o contexto do reconhecimento de uma pessoa. A segunda palavra importante está no começo do texto. Aparece aí uma expressão que é memória. Percebe? Há uma questão importante aí. Bom, do que se trata isso?
E é isso que o autor trouxe como exemplo. Ele até usa um referencial de pregação, que é Spurgeon, como um grande pregador, apontando 3 razões para louvor. O louvor porque a gente olha ao redor, o louvor porque a gente lembra do que viu, o louvor enquanto a gente fala a respeito daquilo que nos motiva no enaltecimento a Deus. Todas essas coisas estão atreladas a essa oração de júbilo do Salmo 145, ou a esse cântico de júbilo do Salmo 145. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que a referência de louvor, em primeiro lugar, tá percebendo o que está acontecendo ao redor. Mas eu estou olhando ao redor e só tem sofrimento. Não, eu olho para além disso, eu estou vendo o que ninguém está vendo. Eu posso olhar o que o servo de Eliseu olhou. E ele viu um exército pronto para atacar e destruir o povo de Israel. Ou eu posso olhar o que ele viu quando os olhos foram abertos. São mais os que estão conosco do que os que estão com ele. Quando as nuvens se transformaram em carros e cavalos e anjos na visão desse servo. Portanto, o que eu estou olhando, do que eu estou contando e que estou vendo. E é isso que as pessoas vão chamar de loucura. Por isso a paz excede todo o entendimento. A gente consegue olhar para além do que está todo mundo vendo, para além do que está todo mundo percebendo. E é isso que leva ao que a lição de quarta-feira vai chamar de o testemunho que convence. Porque não é retórico isso. Exatamente por ser impossível, não é retórico. É real. E essa realidade de serenidade para olhar para o que ninguém está vendo, cria nas pessoas o que a gente chama de convencimento. Tanto que, se a gente lembrar do exemplo que a lição vai trazer, que é a configuração de 2 prisioneiros, Paulo e Silas, a gente lembra da história, eles estavam na prisão, cantando e louvando a Deus. Esse é o contexto. Bom, mas espera lá. O que isso tem a ver com uma prisão? Os sujeitos estão lá no tronco, amarrados com pés e mãos, sem poder se mexer direito, numa condição extremamente desconfortável e louvando a Deus por causa do tronco. Não, eles estão louvando a Deus não é por causa do tronco, o tronco é ruim. Aliás, não só é ruim, como impede que eles desenvolvam a pregação do evangelho, portanto é ruim 2 vezes. Mas naquela condição eles estão pregando pelo testemunho, pela condição de foco deles. Quando aquele terremoto acontece e a prisão se desfaz e o carcereiro quer se matar, e a expressão deles direta é não faça isso, estamos todos aqui, o carcereiro não consegue acreditar. Como é possível sujeitos que estão naquela condição na prisão e os outros prisioneiros todos não fugirem? O impacto do que Paulo e Silas fizeram produziu efeito não só no carcereiro, produziu em todos os demais que não fugiram. E o resultado é, o carcereiro só tem uma pergunta para fazer. Como isso é possível e como eu posso ter isso? Como eu posso me apropriar dessa condição de vida? Como é que eu posso me apropriar desse modelo de viver? O que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta foi a mais simples possível. Crê no Senhor Jesus, você e a tua casa, e estão salvos. Ou seja, de novo, somos levados a focar na pessoa, no centro da nossa fé. E é essa a expressão que gera contínuo louvor, que gera contínua demonstração de que já não somos mais nós quem vivemos, é Cristo quem de fato vive. Por isso é um testemunho que convence, no sentido de que a expressão real do caráter de Cristo aparece, ela se torna visível, ela se torna presente. Na carona disso, a gente vai ser chamado para um último olhar na lição dessa semana, que é um olhar de guerra. E esse olhar de guerra tem como título uma arma que vence. E a expressão que a gente vai ter ali, de novo, é uma expressão voltada para o povo hebreu, voltada para as condições do povo hebreu, nessa história em particular, a história de Josafá, que a gente vai ter oportunidade de estudar, mas o que é o centro aqui? Qual é a grande questão aqui? Qual é o grande tema nessa percepção? Existe alguém por trás da cena e que se manifesta. A expressão plena desse alguém que está por trás da cena é o Espírito Santo se manifestando na cena. E quando ele se manifesta na cena,
o que acontece como frase central. Acontece a demonstração. Alguém vai à frente. Alguém vai vencer por vocês. Alguém vai assumir a vitória por vocês. E aí vem uma explosão, que é a explosão de louvor. Essa é exatamente a mesma promessa que está feita para a gente. Ou seja, estamos diante de um Deus que promete: eu vou à frente, eu sou o anjo forte, eu abro o caminho, eu venço por vocês. Permaneçam comigo e eu venço por vocês. Portanto, qual é a grande questão aqui? A grande questão é que muito do nosso estresse, muito da nossa dificuldade, muito do nosso sofrimento resulta do fato de que a gente reluta, a gente demora para colocar Deus à frente. E quanto mais a gente reluta, mais demora a fazer isso, mais se avoluma o contexto de dificuldade. E mais a nossa percepção vai se tornando nublada em relação à atuação de Deus. Quanto mais rapidamente a gente põe na mão de Deus a questão, põe na mão de Deus o controle, abre mão do controle e passa a fazer aquilo que de fato é nossa parte na estrutura, que é o processo da comunhão, é o processo do trabalho e da atividade proativa, não de autossuficiência, da direção da resolução de um problema, mas proativa no sentido daquilo que é a nossa missão, de fato. Quanto mais isso é feito assim, mais facilmente a gente supera o impacto das dificuldades que a vida impõe. Não porque as dificuldades vão embora, não porque elas vão acabar, mas porque a gente ultrapassa esse limite de visão e passa a viver com outro foco, com uma outra percepção. Esse é o grande desafio de uma vida de louvor, de uma vida que enxerga para além dos muros, para além das dificuldades. A lição vai terminar com duas reflexões, das quais eu vou usar a primeira, que é o texto que está no Ciência do Bom Viver, página 253, e vale aí como destaque: eduquemos, pois, o coração e os lábios a entoar louvor de Deus por seu incomparável amor. Eduquemos o coração, e aí vem de novo a expressão, né? Eduque o coração e os lábios para entoar louvor, eduquemos o coração a ser esperançoso e permanecer na luz que irradia da cruz do Calvário. Ou seja, quanto mais eu faço isso, mais isso se torna um hábito natural. E, portanto, a minha primeira reação passa a ser não a reação de reclamação ou desistência, mas passa a ser a reação de fé e de esperança, a reação de louvor e de adoração. Nesse contexto, vem a sequência: nunca devemos nos esquecer de que somos filhos do Rei Celestial, filhos e filhas do Senhor dos Exércitos. É nosso privilégio manter um calmo repouso em Deus. E essa é uma expressão dificílima, mas é a essência da fé prática. É nosso privilégio manter um calmo repouso em Deus. Ou seja, descansar nos braços do Pai, descansar em Deus é o nosso grande desafio. Porque é isso que produzirá nesse mundo turbulento, confuso, desnorteado, sem referências, é isso que produzirá no mundo a reação de: como é possível? Quem são vocês que conseguem se manter assim no meio da confusão? E aí a chance que temos de mostrar: não somos nós, mas o Deus que encontramos. Não somos nós, mas o Cristo que encontramos. Ele é que nos permite essa estabilidade, essa tranquilidade, essa serenidade em meio a tudo. E isso mudará o contexto dessas pessoas, mudará o foco dessas pessoas e provavelmente despertará nelas o desejo de se aproximar desse Deus. Que essa seja a nossa experiência no estudo prático dessa semana, na recuperação desses textos que ancoram, essas histórias que ancoram a lição, a história de Davi, a história de Josafá, a história de Paulo e Silas, que essas histórias de alguma forma nos provoquem a reproduzir no nosso contexto estas mesmas condições e essas mesmas reações. Espero que Deus abençoe vocês e a mim durante o nosso estudo e nossa devoção nessa semana. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque apesar das circunstâncias no mundo em que vivemos, temos um Deus que supera todas elas e um Deus que nos permite enxergar para além de tudo isso. Dá, Senhor, que o nosso coração, em resposta a tudo isso, exploda em louvor
em adoração a Ti, para que pessoas possam ser impactadas por isso e questionar de onde vem tamanha fé, de onde vem tamanha serenidade, e possamos ter com isso a opção e a oportunidade de apresentar a Cristo a âncora e a base de nossa fé. Tudo isso te pedimos, confiado nos méritos de Cristo, é em nome dele que oramos. Amém.